Volume 1. Capítulo 16. Escorpião de Quartzo. Hensen desativou a armadura de alma de besta e retornou ao abrigo blindado de aço. Quando ele entrou no portão, encontrou um conhecido. Sen, Renhal ficou surpreso ao vê-lo. Renhal, você conhece o esquisito do cu? Os companheiros de Renhal reconheceram Hensen e olharam estranhamente para Renhal. Não, cara errado. Vamos, Renhal parou e parecia embaraçado. Sem dizer, oi, ele passou por Hensen. Renhal não esperava que Hensen estivesse no mesmo abrigo, nem que ele também era o infame esquisito do cu. Se vazasse que ele era o primo de Hensen, Renhal não podia imaginar o que Filho do Céu e Qin Xuan fariam com ele. Hensen sorriu ironicamente e não expôs a mentira de Renhal. Como Renhal não queria nada com ele, porque ele prejudicaria seu primo. Com 2 milhões, Hensen saiu do santuário de Deus e voltou para casa. Ele pediu ajuda ao Senhor Zhang com os procedimentos legais relativos à Casa Velha, a fim de evitar mais disputas com seus parentes. Depois disso, Hensen sentiu-se muito mais relaxado. Tudo seria cuidado e a vida só melhoraria. Quando ele ganhasse mais dinheiro, Renyan poderia ir a uma escola particular, onde poderia obter uma educação muito melhor do que a dele. Em algumas escolas de elite, ela podia até mesmo aprender artes de hipergene e ter um começo muito melhor. Para entrar em uma escola de elite, no entanto, sua família deve ser aristocrática. Então, Hensen deve completar uma evolução e ganhar o título. Isso seria moleza para mim. Eu posso até mesmo ter o título de aristocrata de linhagem sagrada, se eu quiser. O espírito de Hensen estava alto. Irmão, você está aqui? Renyan estava usando pijama floral e segurando uma boneca em suas mãos, cruzou a cabeça pela porta e procurou por Hensen. Ao ver Hensen sentado na cama, ela correu e se encostou contra ele com a boneca. Garota desobediente, você ainda está acordada? Hensen beliscou o nariz dela. Ian quer ouvir uma história. Sempre foi você que me contava histórias, e eu sinto sua falta desde que ficou menos presente. Renyan olhou para Hensen com olhos lacrimejantes. Hensen suspirou secretamente. Desde que ele se formou e entrou no santuário de Deus, quase não teve tempo para sua irmãzinha, o que fez se sentir tão culpado. Vou contar uma história para Ian agora mesmo. Hensen sentou Renyan em seu colo, abriu um livro de histórias e leu suavemente. Era uma vez. Depois que Hensen voltou ao santuário de Deus, decidiu pegar uma criatura primitiva para se alimentar, que se transformaria incrivelmente em uma criatura mutante em meio mês. Mas Hensen ficou mais curioso para saber quanto tempo levaria para se tornar uma criatura de linhagem sagrada, a qual ele mais precisava. Ainda era relativamente fácil caçar uma silvestre criatura mutante, mas quase impossível caçar uma de linhagem sagrada. Pegue o assassino sanguinário como exemplo, ele nunca conseguiria matá-lo, se não fosse gravemente ferido pelo Filho do Céu. No momento em que Hensen saiu do seu quarto, ele foi puxado por alguém. Hensen virou-se e viu Renhal, que o puxou para um lugar remoto. Depois de confirmar que não tinha ninguém por perto, Renhal disse, como você causou tanto problemas? Nem faz tanto tempo que você está aqui, e já conseguiu irritar a gangue de ambos, Qin Xuan e Filho do Céu. Eu não quis fazer isso, Hensen disse casualmente. Eu não me importo. Você está sozinho pelas coisas estúpidas que você fez. Você não pode dizer que eu sou seu primo ou que me conhece na frente dos outros. Acabei de começar aqui e tenho um futuro brilhante, e não será destruído por você, disse Renhal, olhando para Hensen. Claro, não vou contar. Hensen sabia que seu primo estava o desprezando, desde que foi a educação obrigatória e integrada, e não tinha chance de apoiá-lo nessas circunstâncias. Claro, ele também não era obrigado. Isso está resolvido então. Não diga que você me conhece, Renhal disse a Hensen novamente, antes de sair, temendo que alguém os visse juntos. Hensen saiu do abrigo blindado de aço e foi até as montanhas. Ele não planejava caçar mais bestas de dentes de cobre, pois tinha o suficiente de sua carne e não ganharia mais pontos de gene primitivo delas. Era outra criatura primitiva que estava procurando.
Ele podia comer muita carne e levar uma também para evoluir. Hansen escolheu um lugar chamado de Caverna Baratrum para caçar desta vez. Era uma caverna remota nas montanhas, onde criaturas primitivas, como os escorpiões de quartzo, viviam. Como era tão escuro e estreito na caverna Baratrum, mesmo com equipamentos de iluminação, às vezes, ainda era difícil ver escorpiões de quartzo escondidos em túneis de rocha. Se fosse picado por esses escorpiões, demoraria apenas 3 a 5 minutos, antes que alguém pudesse maximizar os pontos de gene primitivo, e seria envenenado até a morte. Portanto, poucas pessoas escolheriam escorpiões de quartzo como seus alvos. Com a armadura do Besouro Preto, no entanto, Hansen não estava arriscando muito, pois não era provável que os escorpiões de quartzo pudessem machucá-lo. Ele escolheu os escorpiões de quartzo, pois, em primeiro lugar, era fácil de se esconder dos outros na caverna. E, em segundo lugar, um escorpião de quartzo tinha apenas o tamanho de um punho, então seria fácil para ele carregar seus corpos de volta, ao contrário de grandes presas que era difícil de transportar. Em terceiro lugar, se ganhasse uma alma de besta de um escorpião de quartzo, ele também faria uma fortuna, pois era uma arma como a adaga militar, que tinha veneno e era incrivelmente afiada. Como uma alma de besta primitiva, seu preço era quase tão alto como a de uma mutante. Na boca da caverna, Hansen assegurou-se de estar sozinho e invocou sua armadura, entrando preparado na caverna Baratrum. Como o equipamento de iluminação moderno não funcionava no Santuário de Deus, Hansen trouxe uma tocha autofeita, com a qual ele só enxergava alguns metros à frente dele. Com a mica nas rochas refletindo a luz, ele dificilmente podia ver os escorpiões escondidos. Tinir. Hansen logo sentiu um golpe no pé. Ele olhou para baixo e viu um escorpião azul escuro com o tamanho de um punho, que o picou com a cauda. Volume 1. Capítulo 17. Encontro inesperado. Felizmente, os pés de Hansen também foram envolvidos pela armadura, então a cauda do escorpião não podia machucá-lo. Hansen pisou no escorpião de quartzo e o esmagou. Escorpião de quartzo, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne do escorpião de quartzo para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Hansen pegou o escorpião morto, colocou em sua bolsa preparada e caminhou mais adiante na caverna, com a bolsa em suas costas. Protegido pela armadura do Besouro Preto, Hansen matou todos os escorpiões de quartzo que viu no caminho, e havia quase uma centena de escorpiões em sua bolsa, depois de ter andado por uma hora. George Porgy, Pudding e pai beijaram as garotas e as fizeram chorar. Quando os meninos saíam para jogar, George Porgy fugia. Hansen recolheu os escorpiões mortos, enquanto cantarolava uma canção de ninar. Sua mãe teve que trabalhar para sustentar a família, e ele era aquele que cuidava de Ren e An. É por isso que ele estava acostumado às canções de ninar. Dólar. Hansen ouviu o outro nome, que ele tinha escolhido para si, quando ele estava na folia. Chocado, ele olhou agudamente na direção de onde veio a voz. Na caverna, havia uma mulher de 20 e poucos anos, apoiada nas estalagmites, olhando com surpresa para ele. Qin Xuan, Hansen exclamou. Não esperando ver essa mulher aqui, Hansen virou-se para correr. Desde que esfaqueou a parte traseira dela, ele teve pesadelos sobre isso. Não vá, eu não me importo com o rancor entre você e o Filho do Céu. E mesmo que eu quisesse causar problemas, eu não seria capaz, Qin Xuan disse rapidamente. Hansen parou e olhou ao redor de Qin Xuan, cujo tornozelo estava inchado e gravemente ferido. Claramente, ela fora picada por um escorpião de quartzo. De repente, Hansen teve uma sensação de que Qin Xuan deve ter tantos tesouros com ela, visto que ela estava no abrigo blindado de aço por anos e desejava evoluir com o máximo de pontos de gene sagrados. Ela deve ter almas de besta de linhagem sagrada e muitas almas de besta mutante. Neste ponto, ela estava ferida e parecia muito sério. Tinha tantos pontos de gene, que o veneno do escorpião não conseguia matá-la, mas sua capacidade de luta certamente sofreu, ou, pelo menos, não conseguia mover a perna ferida.
Embora eu fui aquele que a esfaqueou, ela me bateu imediatamente e foi implacável comigo desde então. Se eu puder chantageá-la agora, isso seria uma compensação pelos meus meses de sofrimento, Hansen pensou, olhando de soslaio para Qin Xuan. Como se ela pudesse ver através dele, Qin Xuan invocou uma alma de besta na forma de uma borboleta roxa, que se transformou em uma adaga roxa em sua mão. Você conhece o nome desta adaga? Qin Xuan perguntou com um sorriso. Não, Hansen notou o brilho da adaga, mas ela não deveria ter invocado pela sua beleza. Deve ser, pelo menos, uma alma de besta mutante e até possivelmente uma alma de besta de linhagem sagrada. Esta adaga é a alma de besta de uma borboleta maligna, e está envenenada com veneno forte. Você decide se sua armadura pode bloquear minha adaga. Qin Xuan ainda estava sorrindo. Qin Xuan não conseguiu ver Hansen corar, pois a sua armadura bloqueava seu rosto. Você se preocupa demais. Acabamos de nos conhecer e não temos nenhum ressentimento entre nós. Por que eu a tentaria machucar? A armadura de linhagem sagrada talvez não fosse capaz de bloquear a adaga de linhagem sagrada. Hansen não se aproveitaria da chance. Além disso, eles nem eram inimigos, pois Qin Xuan não fazia nada além de algumas ameaças. Era o filho do céu e sua gangue que realmente o intimidava. Qin Xuan sorriu e retornou sua adaga. Eu não posso me mover. Se você puder me tirar daqui com segurança, eu lhe pagarei uma generosa recompensa. Como você veio aqui sozinha? Hansen perguntou, mas não concordou imediatamente. Ele ficou curioso de como Qin Xuan foi capaz de chegar tão longe, quando não tinha nenhum traço de escorpiões de quartzo sendo caçados no caminho. Originalmente, eu queria matar um escorpião de quartzo mutante, mas ele foi mais esperto do que eu pensei. Começou a me atacar, levando os outros escorpiões, quando meu incenso estava prestes a apagar, de modo que não pude sair da caverna. Os escorpiões primitivos já não me temiam, quando o incenso apagou. Consegui combatê-los, mas fui picada por um escorpião de quartzo mutante. Então, agora, é ainda menos provável que eu consiga sair daqui. Qin Xuan olhou para Hansen e disse: Você não barganhou com Sushielkiel por dinheiro. Leve-me e vou te oferecer. Você foi picada por um escorpião de quartzo mutante. Hansen, arrepiado, olhou para ela. Se fosse apenas um escorpião de quartzo primitivo, eu não pediria por ajuda, Qin Xuan disse casualmente. Hansen agora sabia que, foi um incenso, impediu os escorpiões de se aproximarem de Qin Xuan, e ela pensou que ele deveria ter usado o mesmo método. O que ela não sabia, era que ele tinha matado todos os escorpiões de quartzo no caminho. Se ela soubesse, ela teria saído. Você não matou o escorpião mutante? Hansen perguntou novamente. Matei, mas não consegui uma alma de besta. Nem mesmo a carne dele, pois está cheio de escorpiões por aí, Qin Xuan disse. Eu vou te levar, mas não por dinheiro, e sim por uma alma de besta mutante. Você é muito ganancioso. Qin Xuan relanceou os olhos para ele. Senhorita Qin, para você, uma alma de besta mutante não é nada. Sua vida não vale mais, Hansen disse. Tudo bem então, Qin Xuan olhou seriamente para Hansen. Ótimo. Está combinado. Hansen caminhou mais para dentro da caverna. Volume 1. Capítulo 18. Criatura mutante. O que você está fazendo? Qin Xuan franziu a testa. Eu a levarei depois de pegar o cadáver do escorpião de quartzo mutante, que você matou. Hansen continuou se aprofundando. Há muitos escorpiões lá. Você não precisa de um incenso? Intrigada, Qin Xuan olhou para Hansen. Porque os homens precisam de incenso? Hansen voltou com um escorpião azul e gigante, com um pé de comprimento, na mão. Qin Xuan suspirou, depois de olhar para cima e para baixo. Eu fui enganada por você. Você já matou todos os escorpiões de quartzo daqui, não é? Garota inteligente, Hansen despejou os escorpiões mortos em sua bolsa, que logo se empilhou. Embora Qin Xuan tivesse adivinhada, ela ainda ficou surpresa ao ver que Hansen matou tantos escorpiões. Hansen colocou primeiramente o cadáver do escorpião mutante em sua bolsa, antes de começar a encher com os escorpiões primitivos.
Ainda houve alguns que não couberam lá, mas ele não os desperdiçou, comendo toda a carne até acabar tudo. Carne do escorpião de quartzo primitivo foi comida. 4 pontos de gene primitivo foram obtidos. Eu nunca vi alguém como você, disposto a comer coisas tão nojentas. Qin Shuan nunca conheceu alguém que tivesse tantos equipamentos bons, mas permaneceu tão mesquinha. Vamos, Hansen agachou-se ao lado de Qin Shuan, querendo carregá-las em suas costas. Já que não tem mais escorpiões, eu poderia simplesmente sair, Qin Shuan disse. Você me prometeu uma alma de besta mutante e pode não aguentar voltar de qualquer maneira. Por que não desfrutar do meu serviço com a sua perna ferida? Hansen disse. Você está certo. Por que não? Ela mordeu o lábio inferior, levantou-se e subiu cuidadosamente nas costas de Hansen. Com a armadura, Hansen realmente não podia apreciar a sensação do corpo dela encostando nele. Carregando Qin Shuan, ele saiu com a bolsa em uma mão. Ela só pesava cerca de 45 kg, o que não era nada para Hansen, que já tinha ganhado muitos pontos de gene. Eles saíram da caverna em um momento. Aonde você vai? Hansen perguntou. De volta ao abrigo, Qin Shuan disse. Hansen já não falou e a levou de volta ao abrigo blindado de aço. Depois de uma hora, ele a colocou no chão. Não está muito longe do abrigo agora, e as pessoas passam por aqui o tempo todo. Espere um pouco, e depois peça que eles a levem de volta. Hansen estendeu uma mão vazia para Qin Shuan. Agora, minha alma de besta mutante. Pedi para que Su Xiaoqiao enviasse uma mensagem. Você me vende a alma de linhagem sagrada e o equipamento? Qin Shuan não hesitou antes de entregar uma alma de besta mutante com a forma de um gato preto para Hansen. Qual é a sua oferta para o machado dourado com 2 gumes? Hansen perguntou. 2 milhões. É uma peça de equipamento de linhagem sagrada, enquanto 2 milhões nem sequer você receberá uma alma de besta mutante. Hansen franziu a testa. O equipamento de linhagem sagrada é muito bom, mas você não pode levar ao mundo real, enquanto as almas de bestas de linhagem sagrada podem ser usadas fora do santuário de Deus. Isso explica o preço. Se você vender a alma de besta de linhagem sagrada, eu pagaria 20 milhões, Qin Shuan explicou. Uma alma de besta mutante mais 2 milhões, Hansen disse. Uma alma de besta mutante está fora de questão. Eu darei 5 milhões. Carne de 2 criaturas mutantes e 2 milhões. Você está pedindo demais. Oferta final, 6 milhões. Afinal, você não pode levar para fora, Qin Shuan disse. Ok, prepare o dinheiro. Vou contar a Xiaoqiao quando e onde vamos negociar, Hansen disse e saiu com a bolsa. Você realmente não considera vender a alma de besta de linhagem sagrada? 20 milhões é apenas uma oferta. Poderíamos discutir mais, Qin Shuan disse para as costas dele. De jeito nenhum, Hansen saiu sem hesitar. Qin Shuan olhou para ele e pensou. Sua armadura é mais resistente do que a picada do escorpião de quartzo. Também deve ser uma alma de besta de linhagem sagrada. Quem ele é? Não parece com um soldado? Ela não fazia ideia. Hansen voltou à sua aparência original e retornou para o abrigo com a bolsa. Não tinha ninguém mais aguardando no portão. Eles tinham procurado pelo dólar por tanto tempo e não encontraram nada, então eles tiveram que desistir. Coincidentemente, Hansen encontrou-se novamente com Ren Hao e seus amigos. É bom ver você novamente, esquisito do cu. Você tem uma bolsa cheia com você. Quantas criaturas mutantes você caçou? Um jovem o ridicularizou. Uma, Hansen respondeu calmamente. Haha, você é engraçado. Você pode até mesmo caçar criaturas primitivas. Deve estar cheio de besouros pretos aí, o jovem riu, fazendo com que todos rissem. Ninguém acreditava que Hansen pudesse obter uma criatura mutante. Ren Hao, não o confunda com ninguém. Se você o conhecesse, sempre teria má sorte. Um jovem deu palmadinhas no ombro de Ren Hao. De jeito nenhum que eu conheceria o esquisito do cu, Ren Hao parecia envergonhado. Hansen os ignorou e levou a bolsa para o quarto dele. Ele guardou o escorpião de quartzo mutante e ia vender para Xiaoqiao o resto.
Embora ele pudesse evoluir uma criatura para um mutante em meio mês com o cristal preto, ele preferia usar o cristal para obter criaturas de linhagem sagrada.